Primeiro assunto é sobre segurança pública, tema que mais preocupa os brasileiros hoje em dia. O presidente Lula, junto aos ministros da Defesa e da Justiça, avalia o quê, Diego? O que ele está avaliando? Olha só, a prorrogação da GLO, que visa a combater o crime em portos e aeroportos de São Paulo e Rio de Janeiro. Apesar dos resultados significativos, como a prisão de 2.841 pessoas e a apreensão de 144 toneladas de drogas, ainda há dúvidas sobre a continuidade da operação, devido a questões políticas e financeiras. A decisão será baseada em uma análise detalhada do custo-benefício, ponderando os ganhos na segurança pública frente aos elevados custos da operação. Bom, meu querido Diego Tavares, vamos lembrar que, por exemplo, no estado de São Paulo, quem arca com os elevados custos da operação é o governo estadual. Governo estadual que botou 34 bilhões de reais do orçamento paulista na área de segurança pública. E a gente sabe que uma enormidade disso vai para custeio de pessoal, sobra pouca verba para investimento. E o governo federal investiu quanto em segurança pública? Nem R$1 bilhão, 900 milhões de reais. Agora, o problema de São Paulo e Rio de Janeiro, meu querido Diego Tavares, é muito mais profundo. Sem dúvida. É o crime organizado que montou um estado paralelo em áreas onde a polícia só pode entrar se entrar trocando tiro e morrendo policial e colocando a população em risco de efeitos colaterais e balas perdidas. O crime organizado hoje está legalizado no transporte coletivo, em restaurantes, postos de gasolina. O crime organizado continua transferindo droga para o exterior por portos e aeroportos desse país. É claro que toda operação é bem-vinda. Agora, dizer que ficou um tempo e agora vai parando, a criminalidade volta. Esse combate tem que ser permanente. Então, qual a sua opinião? Estamos vendo aí esse GLO como uma solução mágica? Não. É mais uma força que está junto ali, tentando enxugar gelo. Professor Capês, boa tarde para o senhor, boa tarde aos meus colegas debatedores aqui da mesa, nossa audiência aqui do Linha de Frente. O que mais me chama a atenção, professor Capês, é a desculpa do governo federal para encerrar uma operação que, como nós mostramos o número aqui, foi extremamente bem sucedida. A desculpa do orçamento. Quando essa mesma gestão do governo federal derramou um rio de dinheiro lá em Mossoró para recapturar 2 presos que fugiram de uma penitenciária de segurança máxima. Claro, são pessoas perigosas, são membros de facção criminosa, mas foi alardeado por toda a imprensa que nem se tratavam de líderes da facção, eram pessoas hierarquicamente, na pirâmide do crime organizado, de um grau menos elevado do que os líderes de fato. Então, eu me questiono se para capturar 2 pessoas, só para mostrar, apagar um pouco o fiasco dessa fuga perante a sociedade, um episódio lamentável nessa gestão do governo, se gasta tanto, por que não gastar em uma operação que aqui nos portos e aeroportos do Rio de Janeiro e de São Paulo está mostrando muitos resultados? Então, de fato, considerando o volume, o grau o tamanho do crime organizado, o tamanho da influência do crime organizado, da penetração do crime organizado na estrutura do Estado, uma operação, uma GLO dessa tem que ser convertida em uma operação permanente, tem que virar protocolo. Porque se está dando resultado, tem que continuar. Segurança pública é o grande tema das eleições desse ano e eu acho que é a principal chaga que aflige a sociedade brasileira hoje. Então, todo investimento nesse setor, todo investimento nessa pasta ainda é pouco frente ao tamanho do problema. Agora, Bia Hirsch, se eu aprendi alguma coisa nesses quase 40 anos de Ministério Público, foi que para enfrentar crime organizado, você precisa organizar o sistema de força-tarefa, que, aliás, foi idealizada prioritariamente, inicialmente na Itália, Estados Unidos, é o sistema do Task Force. Quer combater crime organizado, tem que ter Receita Municipal, Receita Estadual, Receita Federal, Ministério Público, Procuradoria do Estado, Procuradoria do Município, prefeituras têm que estar envolvidas, Polícia Militar, Polícia Civil
E também, claro, por que não, através do decreto do presidente, a autorização das Forças Armadas, porque, não digo o Exército entrar, mas eles têm equipamentos de inteligência que, se somados, podem auxiliar. Agora, simplesmente dizer que foram presas 1.400 pessoas, 1.500 pessoas, quem são essas pessoas? São da base da pirâmide? O crime organizado é como uma pirâmide. Ou são líderes das organizações criminosas? Fizeram delação? Está se chegando ao cume da cadeia criminosa na organização? Então isso que é importante. Se não adianta apresentar esses dados e encerrar, não vai resolver nada. Mas eu quero ouvir você, por favor. Boa tarde, Capês. Boa tarde à nossa audiência. Eu acho que você toca num ponto de extrema relevância quando a gente trata desse assunto. Todos aqui concordam que a segurança pública é um tema muito, muito, muito importante ao país, em especial diante de tudo que a gente está vivendo, essa onda de violência. Mas isso não significa que as organizações criminosas e o crime como um todo devam ser atacados de forma desmedida e sem a necessária inteligência. Eu acho que quando se avaliam os efeitos e os custos da GLO, é exatamente nesse sentido que o governo caminha, para entender se essa operação faz sentido de manter ou não. Primeiro que GLO é algo excepcional. Não tem, como o Diego disse, eu concordo que existe a necessidade de combater, isso é óbvio, mas não por meio de uma GLO. Talvez agora seja um momento em que o governo esteja analisando exatamente o custo da GLO e quais foram seus benefícios para tentar entender se existe alguma outra forma, e aí, como você bem mencionou, de trazer as demais forças policiais em uma atuação conjunta para que com menos orçamento se consigam resultados similares ou melhores a esses que a GLO conseguiu. Que, como você bem disse, embora sejam números aí expressivos, não se sabe exatamente se isso, de alguma forma, realmente desarticulou as operações que são realizadas nos portos e aeroportos. Então, eu acredito que a dúvida no governo seja mais no sentido de que, se essa é a forma mais eficiente de se combater, e se é a forma mais eficiente, que torne isso algo diferente de uma GLO, que tem que ter início e fim, para que seja conduzida em tempo permanente, vamos dizer. Muito bem. Diogo da Luz, nos ilumine. O peculiar nessa história que a gente vê, Capês, é que ministros do governo estão achando que na relação custo-benefício não compensa muito. Mas veja que eles têm uma visão, na minha opinião, um tanto fechada. O Lewandowski, por exemplo, ele entende que GLO, garantia da lei e da ordem, é para ser usada provisoriamente. De fato, ela foi prevista para usar provisoriamente. Mas o que acontece é que eles fizeram uma operação que vem trazendo resultados. Se vem trazendo resultados, tem que transformar em permanente. Medida provisória, por exemplo. Ou apresentar um rápido projeto de lei. O que não pode é a gente descobrir caminhos que melhorem a segurança da população, combatam o crime e vir com uma discussão de que esse caminho não é o mais certo, ou talvez a relação custo-benefício não seja favorável. Mas como assim? A função número 1 de qualquer governo, número 1, é a segurança. Sem segurança, nada mais funciona direito. Uma criança não vai para a escola se não houver segurança, não volta da escola e não frequenta a escola se não houver segurança. As pessoas não vão trabalhar se não houver segurança. A gente vê inúmeros casos rotineiramente em pontos de ônibus, em muitos lugares. Tudo isso é a criminalidade. Qualquer combate à segurança que tenha um mínimo de efetividade tem que ser levado a sério. Está discutido que se gasta muito? Economize em outros lugares. Tem muitos setores que pode economizar. Por exemplo, nem cogitar de dar esse quinquênio para os membros do judiciário e muitas outras despesas que existem inúteis no governo, que gasta muito mais para se manter do que para manter os serviços à população. Muito bem. Jess Peixoto, é a primeira vez que trabalhamos aqui juntos no Linha de Frente, não é? Seja muito bem-vinda, Muito obrigada. Um prazer enorme. E o que você está achando de tudo isso? Qual a sua avaliação? Professor Capês, eu concordo com o meu colega Diogo aqui.
A realidade é que esse governo tem outras áreas para, de fato, tirar esse recurso e ele tem gastado em questões que não são necessárias, como, por exemplo, no ano passado, a SECOM, Secretaria da Comunicação do Governo, teve um aumento aí de 40% nos anúncios na internet. Ou como, por exemplo, estamos vendo que há um orçamento aí para a campanha publicitária do governo de cerca de 560 milhões. Em comparação, segundo o próprio Dino nos mostrou sobre a GLO, sobre o custo, girava em torno de 200 milhões. Então, nós temos aqui 560 milhões em publicidade contra 200 milhões em segurança. Para mim, a conta é fácil, o brasileiro está muito mais ligado à necessidade da gente mudar a nossa lógica de segurança e você, na sua casa, ter menos medo de andar na rua do que, de fato, se a publicidade do governo Lula tá bonita, tá bacana, tá legal. Então, eu acho que é uma situação de excepcionalidade, porque o crime no Brasil é excepcional. Então, nós precisamos das melhores forças nisso. Se as melhores forças estão com a manutenção da GLO, por favor, que ela seja mantida. Essa é a vontade do povo brasileiro. Até porque, se elevar o nível da segurança, não precisa fazer propaganda. A propaganda já está feita por si só, né? Exato. É muito mais efetivo, sem dúvida. Olha, só para a gente posicionar aqui, ele está sempre dar uma base jurídica para aquilo que é discutido, né? Essa aqui que é esse GLO, né? Gabinete da Lei e da Ordem, né? Está previsto com o artigo 142 da Constituição Federal. Vamos dar uma lida no artigo 142. Está ajustando o artigo 142 e depois do artigo 142 teve uma lei que autorizou isso, que é a Lei Complementar 97, do ano de 1999, era governo Fernando Henrique Cardoso ainda. Vocês lembram que o crime organizado tinha tomado conta, já tinha tomado naquela época, continua tomando conta, mas ele estava ocupando ali os morros cariocas e o Exército acabou sendo convocado para assumir a missão de segurança, foi até, ocupou as favelas, colocou bandeira do Brasil em cima, um espetáculo pirotécnico que não trouxe nenhum resultado prático. Assim que o Exército saiu, os traficantes voltaram. Mas é importante saber, porque o Gabinete da Lei da GLO é uma operação excepcional, ligada à segurança pública, em que o presidente da República, excepcionalmente, ouvido o Conselho de Defesa, o Conselho de Segurança Nacional, ele convoca os conselhos e aí ele entende que se houver um grave risco à segurança pública, ele pode convocar as Forças Armadas para uma atuação. Então, isso está previsto com base no artigo 142 da nossa Constituição. Só para a gente olhar, vamos dar uma olhadinha aqui, o que diz, ó. As Forças Armadas, que é Marinha, Exército e Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes, não podem ser extintas, e regulares. Elas são organizadas com base na hierarquia e na disciplina, a estética militar, sob a autoridade suprema do presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Então, com base nesse dispositivo, em 1999 entrou em vigor uma lei, vocês podem consultar e dar uma gulgada, que é a Lei Complementar 97 de 1999, que autoriza essa operação. Eu sempre fui a favor. Acho que as Forças Armadas têm que cuidar das nossas fronteiras, por onde entram tráfico de armas, tráfico de seres humanos, tráfico de drogas, alimentando o crime organizado. Isso tem que ser estruturado de uma maneira permanente. Então, eu espero que seja uma operação bem pensada, que não seja apenas pare na prisão de 1.400 pessoas, porque isso pode ser um sucesso episódico, mas não está longe de resolver o problema. A verdade é essa.